hora do nosso quadro Qualidade de Vida com especialista em odontologia, Dr. Giovanni Pedruzzi. Falei certo, né? Tiramos as nossas dúvidas com o Dr. Giovanni Pedruzzi. Obrigado pelo convite, estar no programa. Seja bem-vindo, doutor. Isso aí. Então, hoje a gente vai mostrar alguns casos de clareamento, né, e outros procedimentos estéticos, também implantes, procedimentos que a odontologia veio, digamos, evoluindo e atualmente chegou numa condição assim que o clareamento ele é muito eficiente. A gente vai mostrar já de cara um caso que tinha manchamentos nos dentes, um clareamento difícil de fazer, e com as técnicas modernas de laser, usando também os produtos que a gente tem, conseguimos reverter essas manchas e deixar o sorriso natural, usando os próprios dentes, mesmo sem fazer facetas. É um tratamento bem simples, um custo-benefício excelente, né? Que é esse primeiro caso aqui, Rose. A gente fez, né, o clareamento e veja que ela tinha esses manchamentos profundos, né, que eram desde nascença, coisas de antibióticos, de coisas que ela usou, né? Que é bem comum, doutor. Muito comum, né? Tem muita gente com essas manchinhas ali. E tu vê que o clareamento ele conseguiu remover 100%, né? Ficou sem manchas nenhuma, apenas com o clareamento. E tem dois tipos de clareamento. Tem o clareamento a laser, que a gente faz no consultório, que a gente isola a gengiva, isola as áreas de retração da gengiva, e aí consegue evitar a sensibilidade, né? E o próprio laser elimina essa questão de sensibilidade. Claro, fazendo da forma correta, não abusando, não fazendo tanto tempo, né? E em casa, quando é um tratamento assim mais intenso, que a gente precisa remover manchas, ou então a pessoa fumou, ou então tem realmente, ao longo do tempo, os dentes vão manchando bastante, a gente faz o caseiro junto com o laser, faz os dois clareamentos ao mesmo tempo, e aí consegue um resultado excelente, mesmo com manchamentos profundos. E usando só essa técnica, né, a gente consegue evitar tratamentos mais onerosos e mais invasivos, né, de cobrir os dentes ou alguma coisa assim, fazendo apenas o clareamento. Então é uma técnica das mais simples, mais rápidas, e que deixa um sorriso, usando o sorriso da própria pessoa, um sorriso totalmente autêntico, natural, né? E então é um dos tratamentos mais procurados aí, né, o clareamento dental. E em seguida as facetas, né? Não sei se a gente vai... E o clareamento é bem rápido, doutor? Rápido quanto? Bom, normalmente um clareamento como esse leva em torno de 3 semanas. A gente faz 3 consultas de laser para um tratamento assim que tem um manchamento desse tipo. Mas tem casos, né, Rose, que, digamos, não está tão difícil, né? Os dentes não são tão manchados. A gente consegue fazer até numa consulta só, né? Há casos que faz com laser, em 45 minutos já fez o clareamento, já sai com alguns tons mais claros os dentes, né? Aí, se precisar uma segunda consulta, a gente vai fazer, e quando é um caso assim mais aprofundado, né, um manchamento mais profundo, a gente vai aliar com o clareamento caseiro. Porque hoje em dia todo mundo quer um dente bem branco, né? O nível de exigência das pessoas. Exatamente, até pessoas de mais idade, né, que antes a gente tinha essa ideia de que pessoas acima de 60, 70 anos a gente tinha que fazer os dentes um pouquinho mais amarelados para ficar natural. Isso aí também já está caindo, já né? caiu. Porque atualmente as pessoas não têm idade, mas 70, 80 anos elas fazem o sorriso extremamente branco e fica legal, fica bonito. Até porque com os materiais modernos dá a sensação de que o dente é natural, apesar da cor estar tão intensa, né? Fica um sorriso muito assim, com toda a translucidez, toda a vida de um dente natural. Então, realmente, o padrão estético ele vem mudando, né? E hoje a gente procura, até mesmo a escala de cores dos dentes, que era de 32 cores, ela tem agora 4 tons mais claros que antes não tinha. Então, até isso foi alterado em função da exigência das pessoas. Isso vem lá da Alemanha, né? Essas marcas de porcelana mais sofisticadas. Então vê que é uma coisa mundial, essa questão estética ela veio mudando e atualmente passa uma sensação de mais jovialidade, né? Um sorriso mais branquinho, mais uma sensação assim de higiene, de saúde, né? Então é outra coisa, né? Tem que investir no branco. Isso aí. Resultado então. A vista final. Aqui um caso que a gente cobriu os dentes, né, com facetas aí de porcelana, jaquetas, né. Ela tinha o dente bem prejudicado. Né? Aqui o legal é mostrar que eles eram bem tortinhos, né, e a gente conseguiu endireitar. Na realidade, casos bem cotidianos, doutor. Exatamente.
ao fazer esse tratamento de facetas e jaquetas, a gente consegue mudar o formato e também a posição. O dente que está apinhado, que está girado, né, que está tortinho, a gente consegue deixar ele retinho, formato certo. Então é um tratamento que às vezes a pessoa vai usar aparelho por 1 ano e meio, 2 anos, e a gente consegue resolver em 1 semana, né, fazendo facetas. Então tem diversas possibilidades. Agiliza muito. Agiliza No caso muito. daquele dente apinhado, doutor, tem que arrancar o dente? Não, de jeito nenhum. Não. Nunca. A gente Eu não posso trabalhar com o doutor só Não. melhor não, de jeito Um nenhum. dente para arrancar atualmente só Não se ele precisa tá mais disso. extremamente frouxo que não tem Sim. mais salvação, né? Senão a gente nunca vai arrancar o dente. A gente vai cobrir ele com a porcelana e devolver essa posição, né, o formato, a coloração, a translucidez, todas as características que ficam harmônicas para a É pessoa. praticamente um milagre a odontologia, então. Ela consegue resolver casos que antigamente só demorava muito mais, né? Por exemplo, a pessoa que usava próteses móveis, eu acho que a gente vai mostrar algum caso aí que tinha que usar, né, dentaduras, né, não tinha como fazer implantes, às vezes não tinha osso, né. Os implantes eles existem no Brasil há 20 e poucos anos, né. Então de um tempo para cá isso evoluiu muito, porque antes precisava fazer enxerto quase sempre, tinha que fazer, às vezes não tinha osso, não tinha, né, levava 6 meses, 1 ano. Agora em 1 semana a gente consegue, né, muitos casos, não é para todos os casos, né, colocar os dentes fixos, definitivos, né, e com técnicas que são confortáveis para o paciente. Que é melhor, né? Essa notícia a gente tem que dar, né, doutor? Isso. Esse caso foi uma consulta só, aqui foi uma consulta de revisão, tá? Mas numa consulta a gente fez esse tratamento. A gente fez as facetas, né, nos dentes anteriores e os 4 dentes da frente, que a gente vê que tinha diversos problemas estéticos. Que parece que ele tá com tudo pretinho ali. Por causa que tinha próteses metálicas, né? O dente com tratamento de canal, a retração da gengiva mostra a raiz escura do dente por causa do tratamento de canal, e também a prótese com metal por dentro deixa ser acinzentado. Aí ele já usava prótese, só que uma prótese antiga. Exatamente. Aí a gente removeu essas próteses ali e fez, né, as próteses com cerômero aí nesse caso, né? Então até pra gente mostrar a evolução da prótese, né? Exatamente. Como atualmente, né, o mesmo tratamento simples assim, né, de uma consulta a gente consegue mudar o sorriso. Aqui também usava próteses, veja como é que era a estética da prótese, né? E aí a gente fez uma prótese nova de porcelana, né, em cima e embaixo. Incrível que aqui chegou a juntar, né, doutor? Eles estavam unidos, que tinha problema periodontal, dentes que estavam frouxos ali, né? E a gente extraiu aqui alguns dentes e fez uma prótese daí unida com porcelana. Ela em 2 partes, ela unida do central para um lado e do central para o outro. Então, próteses esplintando, a gente chama os dentes para dar mais sustentação, para que um ajude a segurar o outro. Então, diversas possibilidades, né? Que a gente vai buscando, né? Uma vista lateral. E aqui também aquele problema periodontal. Exatamente. Por que a gente splintou, uniu os dentes? Porque eles tinham mobilidade devido à doença periodontal. Uma porcentagem relativamente grande das pessoas tem esse problema. Então, digamos, o acúmulo de placa é o combustível da doença periodontal. Ao longo do tempo, se a pessoa relaxa um pouquinho, vai ter uma perda óssea grande, vai afrouxar os dentes. E aí a gente acaba tendo que unir os dentes, né, e às vezes até vem a perder. Se perde o dente, tem a solução do implante, né? Se não, a gente faz uma prótese toda unida, que ela vai durar vários anos, né, porque um dente vai ajudar a segurar o outro. Então a gente vai avaliar, né, cada caso individualmente. Doutor, e a doença periodontal, ela tem idade? Não, na verdade Uma criança pode ter a doença periodontal? Muito difícil, né? Digamos assim, na idade adulta, tem pessoas que perdem os seus dentes na faixa dos 30 anos com doença periodontal. E tem outras pessoas que conseguem segurar, sustentar os dentes até os 50, 60. Dificilmente a pessoa consegue segurar a vida toda. A doença periodontal ela acaba evoluindo, né? Ela acaba, a não ser que a pessoa tenha uma higienização perfeita, e é difícil. Às vezes tem alguma fase da vida que a gente relaxa e em questão de meses perde a sustentação e afrouxa os dentes. Teve casos até recentes que a gente fez, paciente de 30 e poucos anos estava com os dentes totalmente frouxos e a gente teve que extrair, não tinha outra maneira, né, de salvá-los, e fez implantes com carga imediata na parte inferior. Tem um caso que está em andamento que a gente fez enxerto, não tinha mais osso em cima. É um paciente de 30 e poucos anos. Isso a doença periodontal faz, ela faz perder osso. Né? E o tratamento para a doença periodontal é higiene? Infelizmente é a remoção mecânica da placa bacteriana, né, com escovação, fio dental,
A pessoa tem que escovar muito bem mesmo os dentes, acima da média, né? Tirar toda a placa, porque se fica a placa, como a gente falou, é o combustível, ela vai fazer a gengiva retrair e com a gengiva o osso também, né? Vai perder muito osso. E Nossa, doutor, então tem um monte de gente que não está fazendo tema de casa. Pois é, né? E começa com uma simples gengivite, começa com um sangramento na gengiva, né? A gente nota quando passa o fio, tem aquele sangramento, por isso que é importante a prevenção. A pessoa já procurar um profissional, fazer as limpezas periódicas corretas e prevenir que a gengivite se torne uma periodontite e avance para a perda de dentes. Ai, olha as mamães e o doutor falando sempre a mesma coisa pra gente, a gente não aprende, né, doutor? E sem contar também, Rose, com a halitose, né? Porque a periodontite, ela dá um mau hálito, que fica característico, né? A pessoa, ela não sente mais, porque todos os dias ela está habituada, né? Existe aquela fadiga olfatória que a pessoa não sente que tem mais o problema da halitose, mas as outras pessoas não conseguem, né, se aproximar, não conseguem, né, todos os amigos, a família, um parceiro sofrem muito com isso e às vezes tem o receio, né, a vergonha de contar dar para a o pessoa. toquezinho. Então, vindo ao dentista, a gente consegue facilmente constatar isso, né, e resolver o problema. Ou seja, é muito pior do que a gente imagina. Pois é, exatamente. E às vezes é simples, né? Às vezes é um problema que está começando, a gente consegue resolver com técnicas aí de halitose, às vezes escovação da língua, doença periodontal começando, ou próteses mal adaptadas, né? Qualquer tipo de lugar que fique placa bacteriana vai ter halitose. É profundo. A gente viu ali a vista da prótese da parte inferior, né? Ah, que lindo esse. Aqui a gente fez o clareamento, né? Uma sessão aqui foi rápido, aqui a gente está mostrando ali, né, no momento do clareamento, onde a gente aplica o laser, a gente afasta esse verde aqui, é o isolamento da gengiva, né, para não pegar o laser ali, o gel na gengiva, coloca ali o gel e aplica o laser. Muitas pessoas falam da questão da sensibilidade. Sim. Quanto ao clareamento. O clareamento no consultório, o clareamento a laser, a gente isola todas as retrações da gengiva, onde é a área sensível do dente, né? E vai depender da intensidade que a gente coloca o laser, o tempo e também do gel que vai colocado em cima dos dentes. Então a gente vai dosando isso conforme a pessoa. A gente vai, se a pessoa tem os dentes sensíveis mesmo, a gente vai diminuir o tempo de consulta, vai colocar um gel mais ameno, não tão forte. E às vezes conciliar o clareamento caseiro junto, porque aí distribui essa questão, eles atuam de formas um pouco diferentes, então a pessoa vai usar um pouco em casa, um pouco laser, aí não vai ter muita sensibilidade, mesmo para pessoas que têm bastante sensibilidade nos dentes a gente consegue fazer. Na medida certa. Na medida certa. Eu já tô sonhando com dente mais clarinho, doutor, também. Pois é. Ó, esse é outro caso de clareamento, né? A diferença, né, da tonalidade o resultado do dente. é maravilhoso. Como não sonhar com dente mais clarinho, né, doutor? Pois é. Pode estar perfeito esse, a gente pode estar até acostumada com esse dentinho e ser maravilhoso. Mas quando a gente vê essa vista, realmente... fica bem mais jovem, assim, mais bonito, né? mais bonito, mais harmonioso, mais agradável, realmente. A diferença grande na tonalidade, né? Outro caso de clareamento. Hoje é o dia do clareamento. Hoje é o dia do clareamento. Bastante casos aí, né? Vai deixar vocês com vontade de correr pra cá e fazer um clareamento urgente. Vê que é uma mudança, né? Os dentes continuam o mesmo formato, não altera nada. Mas é que destaca o sorriso. Destaca o sorriso. É importante se dizer também, é uma dúvida que as pessoas têm, se enfraquece os dentes. Não enfraquece nada. Esse clareamento externo, tanto o laser quanto o caseiro, não muda a estrutura do dente. Ele não vai perder resistência nenhuma. Vai continuar igualzinho. O único clareamento que enfraquece é o clareamento interno, para dentes tratados, né, quando tem tratamento de canal. E esse a gente não faz mais, né? Pelo menos eu já faz muitos anos que eu não faço, porque enfraquece os dentes. A gente faz os métodos que realmente não enfraquecem os dentes. Bom, esse clareamento só fortalece o visual, a autoestima, tudo, muda tudo, realmente. Doutor, muito obrigada, adorei os casos e realmente estou sonhando em fazer um clareamento, porque deixa o visual bem mais bonito, né? Isso mesmo, eu agradeço a oportunidade. Eu que agradeço, amei. Obrigada, doutor.